E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Morcego falando novamente com vocês. E o tema do vídeo de hoje é: se afaste imediatamente de pessoas tóxicas, tá? O que seria essa definição de pessoas tóxicas? Bom, vou dar o meu ponto de vista, tá? E da minha experiência aí pra vocês. Nem sempre a gente consegue perceber de cara quais são realmente as pessoas tóxicas em nossa vida, tá? Elas muitas vezes elas se camuflam muito bem, né? Quando é uma pessoa que é tipo sei lá, um bandido, uma coisa assim, sabe? Ou tipo uma pessoa muito bipolar que já dá pra ver na cara, né? Você já percebe, se tiver um bom senso, né? Você já se afasta dela, você nem chega perto dela, né? Porque você sabe que aquilo ali vai dar problema, mas muitas vezes as pessoas tóxicas, elas se mostram tóxicas depois de algum tempo, né? Elas camuflam muito bem, ou é uma pessoa da nossa própria família que a gente não consegue num primeiro momento se afastar, porque é da nossa família, então é da nossa casa, às vezes, então fica difícil você ter essa visão aí de já se afastar imediatamente, né, dela, né? Mas é necessário, tá, pessoal? Vou falar algumas coisas para vocês. Eu acho que as pessoas tóxicas, elas são muito perigosas, principalmente quando elas são da sua própria família. Por quê? Na nossa infância, nós somos muito afetados sobre o nosso modo de criação, tá? É diferente de quando a gente é jovem, adulto, porque quando a gente é jovem, adulto, a gente já vai criando uma casca com o tempo e geralmente a gente vai filtrando melhor o que pode entrar na nossa cabeça, o que não pode, quais atitudes são melhores, quais não são, né? Mas quando a gente é pequeno, a gente não tem esse filtro, tá? E vou dar um exemplo do meu caso. Eu sou uma pessoa que cresci com meu pai e com a minha mãe. E algum tempo atrás, já alguns anos atrás, eu percebi que a minha mãe, ela é uma pessoa com traços tóxicos, tá? Eu tive problemas familiares, tanto com meu pai como com minha mãe, quando eu era pequeno, né? Minha vida não foi muito fácil, eu acredito que a maioria da vida das pessoas aí que está escutando esse vídeo também não foi, mas tive muitos problemas familiares, coisa de bebida do meu pai, umas coisas assim, né? Só que eu acredito que a minha mãe, ela sempre foi assim desse jeito, sabe? Ela sempre foi uma pessoa que ela sempre leva tudo pro lado emocional quando a gente quer questionar alguma coisa sobre ela. Ela nunca discute algo racionalmente. Por exemplo, se eu acho que ela tem alguma atitude que ela poderia melhorar, eu não consigo conversar com ela porque sempre ela joga um argumento de vitimização e um argumento emocional sobre por ela ser minha mãe, então ela tem na cabeça dela, ela tem um salvo-conduto para poder agir dessa forma e ela acha que é normal isso. E eu demorei muito tempo para perceber que isso era uma artimanha dela para não assumir os próprios erros. E isso influenciou muito na minha criação porque ela era uma pessoa que não apoiava eu nos meus sonhos, não apoiava eu nas minhas atitudes, no que eu queria fazer. Eu nunca fui um bandido, eu nunca zoei muito, eu nunca fiquei por aí usando drogas ou outro tipo de coisa. Eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, estudiosa, sempre gostei de estudar, de fazer coisas legais aí. Mas quando eu queria fazer algo diferente, quando eu queria fazer algo fora da caixinha, ela sempre tentava, com aquele jeito dela, cortar minhas asinhas, digamos assim, não dar força, não apoiar em fazer algo diferente. Para ela, se eu fosse viver uma vida medíocre para sempre, né? Se eu fosse viver uma vida comum, o medíocre é comum, tá, gente? Medíocre não é
Não é péssimo, não é algo horroroso. A definição de medíocre é uma vida comum, né? Só que acabou pegando essa conotação de ser algo bem ruim. Mas se eu fosse tentar fazer algo, qualquer coisa fora da caixinha ali, arriscar em alguma coisa, ela sempre vinha com aquela opinião dela sobre que eu não deveria fazer aquilo, que eu deveria ter uma vida comum como qualquer pessoa. E isso foi me podando tanto, cara, que. Cara, isso. E hoje em dia eu vejo que eu fui muito prejudicado por isso. Porque durante muito tempo eu cresci com esse pensamento embutido na minha mente de que eu não era capaz de fazer coisas diferentes. Eu não era capaz de superar meus limites, de sair fora da caixinha, de tentar algo diferente. E talvez até hoje eu me sinto um pouco frustrado por isso, porque talvez eu tenha deixado oportunidades passarem na minha vida que eu não sei se vai voltar essas oportunidades, entendeu? Eu tenho uma vida razoável, eu tenho uma vida confortável e tal, mas na questão de ser pra frente, sei lá, de tentar algo totalmente diferente, talvez desse certo. Eu não sei, cara, eu tô correndo atrás agora, né? Alguns anos eu já tô correndo atrás disso, mas talvez algumas coisas eu tenha deixado passar a época. E hoje em dia, com muita reflexão mental própria, eu não sou muito de psicólogo, tá? Já tô avisando, eu gosto de refletir comigo mesmo, vendo YouTube, vendo o pessoal falar, tendo bastante interação com o pessoal, conversando com alguns poucos amigos que conversam sobre esse tema comigo, mas eu tento passar isso, né, resolver isso internamente, tá? Então, eu sinto, cara, que essa toxicidade dela me atrapalhou muito, porque é uma pessoa que drena a energia, entendeu? Uma pessoa tóxica, ela drena a sua energia, ela drena seus sonhos, ela meio que, por ela ser tão medrosa, qualquer pessoa tóxica que eu tô falando, não só a minha mãe, mas qualquer pessoa, por elas serem tão medrosas, elas não aceitam que outra pessoa seja maior do que elas, entendeu? Não arrisquem mais do que elas, porque arriscar uma pessoa de fora para elas faz elas se sentirem mal, porque elas não arriscaram na vida delas. Eu sinto isso. Então, muito cuidado com pessoas tóxicas, tá? Se você tem uma pessoa tóxica na sua família, você tem que dar um jeito de se afastar, ou você meio que se blindar internamente para aquilo não te afetar. Porque hoje em dia nós vivemos num tempo que tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido. Então você sempre tem que estar se adaptando às mudanças, se adaptando às novas profissões, aos novos cargos, às novas mercadorias que são vendidas, os novos produtos. E isso requer coragem, cara. Requer sempre nós estarmos saindo da zona de conforto. Se você estiver do lado de uma pessoa tóxica, essa pessoa não vai deixar você sair da zona de conforto, tá? Toxicidade não é somente uma pessoa que destrói tudo, detona tudo, mas é aquela pessoa que te segura, cara, a fazer coisas diferentes. Tô falando coisas boas, né? Tipo, uma profissão diferente, um estudo diferente, arriscar num local diferente, mudar de cidade, por exemplo, né? Então é algo que você tem que pensar. Será que eu quero essa pessoa do meu lado até quando? Né? Até quando eu vou aceitar esse tipo de coisa que está acontecendo? E eu tenho certeza que isso, a energia dessas pessoas tóxicas, elas te fazem sentir mal. Eu aposto que muita gente que está escutando esse áudio aí, vendo esse vídeo, tá meio que sacando que tem uma pessoa tóxica do lado, na família, ou um amigo, um conhecido, ou no trabalho. Muitas pessoas no trabalho são tóxicas, cara. Quando a gente trabalha num local que tem muitas pessoas juntas trabalhando, cara, sempre tem alguém que é tóxico, sempre tem alguém que não quer ver o colega crescer, que fica falando mal, que tem inveja. Então, cara, se blinde muito
Não deixe essas pessoas tóxicas elas destruírem o que você tem de bom dentro de você, essa coragem de correr atrás das coisas, de deixar o seu legado, de falar suas palavras. Solte sua voz, não tenha medo de soltar a sua voz. Tente, se for uma pessoa da sua família, tente argumentar com ela isso educadamente sobre essa toxicidade, porque talvez nem ela própria perceba, né? Essa pessoa que você está falando. Se ela não aceitar essa sua fala e ela achar que ela está certa, utilizar argumentos emocionais, utilizar outros argumentos para ela te fazer se sentir mal em vez dela entender o que ela está fazendo de errado, então a melhor coisa é você se afastar imediatamente, acredito eu, ok? Quando você está com uma pessoa tóxica, sintomas, vamos lá. Quando você está com uma pessoa tóxica, você se sente esgotado e você sente que as suas conquistas elas não são valorizadas. E é exatamente assim que eu me sinto com a minha mãe, cara. É duro eu falar isso, mas é a verdade, eu tenho que ser honesto, tá? Então, esteja do lado de pessoas que te fazem sentir orgulho das suas conquistas, que te apoiem em alguma coisa. Cara, se você tentar uma coisa, né, e der errado, qual que é o problema disso? Pelo menos você tentou. Pelo menos você foi lá, você estudou, você tentou mudar de lugar, você tentou uma coisa diferente. Que nem eu tô fazendo aqui no YouTube. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas, cara, eu vou até o final. Porque é o que eu quero. Se 10 pessoas escutarem esse vídeo, pra mim já tá bom, cara. Eu já passei minha mensagem adiante, eu já falei. Então, cara, vamos pensar aí. Eu quero que vocês pensem muito bem e estejam com pessoas do seu lado que apoiem seus objetivos. Nem sempre, às vezes, a positividade ela pode ser tóxica também, né? Se for pessoas que somente aplaudem tudo que você faz, não é bom também, cara. Sempre tem alguma coisinha que a pessoa pode ir lá e falar pra você, dar um toque pra você, mas você saca muito rápido quando a pessoa ela tá fazendo uma crítica construtiva pra sua vida e quando ela quer te puxar pra baixo. Quando ela não quer, ela tá te segurando, ela não quer que você tipo vá pra frente, sabe? Então tem esse discernimento. O que é válido, o que não é. Tá bom? Então pensem muito bem sobre isso daí. E esse é o meu conselho de hoje. Valeu, galera. Até a próxima aí, então, e até mais.